Se as religiões visam a salvação das pessoas, qual a importância da ecologia nesse processo? Já vivemos em nosso primitivismo espiritual a falsa ideia de que os fins justificam os meios. E em meio a tantas barbáries, cometemos tantas atrocidades buscando agradar a Deus. E com isso atingir a tão almejada salvação em um verdadeiro vale-tudo espiritual. Nesse vale-tudo, chegamos a praticar o sacrifício de animais e até de pessoas, numa visão distorcida da divindade, acreditando que essas práticas macabras pudessem agradar a esse Deus que acreditávamos. Superando esse período negro da religiosidade humana, vivemos hoje um momento onde, salvo algumas exceções, a sensatez prevalece sobre a nossa insanidade. Nesse novo momento de nossa religiosidade, as religiões se deparam com questões até então inimagináveis no âmbito religioso. Entre elas, a ecologia. Hoje, há um interesse crescente e expressivo de diversas religiões e tradições espirituais em questões ligadas à ecologia e à sustentabilidade. Esse movimento é frequentemente chamado de ecoespiritualidade ou ecoteleologia e busca conectar as crenças religiosas com a responsabilidade pelo meio ambiente. Várias tradições têm incorporado a crise ambiental em seus discursos morais e ações práticas. Citemos aqui alguns exemplos. Na Igreja Católica, um marco fundamental foi a encíclica Laudato Si. Louvado sejas, do Papa Francisco, ocorrido no ano de 2015. Esse documento é inteiramente dedicado aos cuidados da casa comum, do nosso planeta, e critica o consumo desenfreado e a exploração. Ele promove uma ecologia integral que une a ecologia ambiental, a ecologia humana e social. O mesmo tem acontecido em outras vertentes do cristianismo, como os protestantes ou evangélicos. Muitas denominações e líderes têm adaptado a interpretação da passagem bíblica do Gênesis sobre o domínio da terra para um conceito de mordomia ou zeladoria. Nessa visão, o ser humano não é um explorador, mas um guardião e cuidador da criação de Deus. No islamismo, existem conceitos no Alcorão e nas tradições que promovem a moderação e condenam o desperdício como de água. Tivemos também no ano de 2015 a Declaração Islâmica sobre a Mudança Climática, que formalizou o compromisso de líderes muçulmanos com a ação climática. Há também no hinduísmo e budismo uma cosmovisão holística ou não dual, que enxerga a interconexão de todos os seres, sejam humanos, animais ou plantas. Conceitos como Dharma, que refletem a ordem cósmica e moral no hinduísmo, e a interdependência ou a originação dependente no budismo, que incentivam o respeito e a não violência para com a natureza.
Nas religiões de matriz africana e povos originários, nós temos em geral essas tradições, por essência, mantêm uma relação intrínseca e sagrada com a natureza, vendo rios, florestas e elementos como manifestações do divino ou como entidades com espírito. O cuidado com a terra é parte central da sua identidade e prática religiosa. Mas, a despeito de tudo isso, você ainda pode se perguntar qual o fundamento de se incluir a ecologia na questão espiritual. Pois em nenhum livro sagrado existe referência à ecologia. De fato, inexiste a palavra ecologia em qualquer texto sagrado. Nem mesmo o Espiritismo e a fé Bahá'í, que são religiões mais modernas, existe essa referência. E isso tem uma lógica, pois o termo ecologia surgiu em 1866, cunhada pelo zoólogo alemão Ernst Haeckel. Ele definiu a questão ecológica como estudo das relações dos seres vivos com o seu ambiente, orgânico e inorgânico. A palavra vem do grego oikos, que significa casa, e logos, que é estudo. Sendo assim, a ciência da casa, ou o estudo da casa dos seres vivos. A codificação espírita foi organizada por Allan Kardec, iniciou em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, que é um marco fundamental da doutrina espírita, sendo as obras complementares publicadas entre 1857 e 1868, formando assim a base do espiritismo. A fé Bahá'í, por seu turno, surgiu na Pérsia, atual Irã, no ano de 1844. Eu costumo dizer que esse período foi um dos momentos de maior iluminação da humanidade. Pois além do surgimento da fé Bahá'í, da codificação espírita, do surgimento do conceito de ecologia, tivemos também o surgimento do Esperanto, que surgiu oficialmente em 1887, com Ludwig Zajder-Zamenhof, e é uma proposta concreta de criação de uma língua universal capaz de unir toda a humanidade, sem as barreiras impostas pelos diferentes idiomas, e sem a imposição de uma língua universal por questões políticas ou econômicas. Bom, mas voltando aí ao nosso assunto, notamos que o termo ecologia foi cunhado após o surgimento não só das religiões tradicionais, como dessas modernas vertentes religiosas, como o Espiritismo e a fé Bahá'í. E assim, por óbvio, não poderia constar em qualquer desses livros sagrados. Pois todos esses livros sagrados antecedem a criação da ecologia como conhecemos hoje. Também naquele momento a questão ambiental não tinha grande relevância comparada à necessidade de se criar padrões éticos e morais nas pessoas. A única exceção é o Alcorão, que fazia referência à expressão, à preservação da água, tendo o islamismo surgido na Península Arábica, na região do Oriente Médio, a necessidade de preservação da água era uma preocupação diária na vida das pessoas e acabou sendo incorporada em seu livro sagrado, o Alcorão. No mais, inexiste referência a essa questão nos livros sagrados de então. No entanto,
Na codificação espírita, vemos importantes referências à questão ambiental. O ponto mais direto é encontrado em O Livro dos Espíritos, no capítulo que trata da lei da conservação. Se temos como exemplo a questão 735, onde se pergunta: a destruição dos animais, motivada pela necessidade que o homem tem de alimentar-se, é um ato contrário à lei de Deus? A resposta da espiritualidade estabelece o limite ético da destruição. Dizem os espíritos: só o é a destruição que excede os limites da necessidade. Em outras palavras, toda destruição que não visa a satisfação de uma necessidade legítima, que seria a sobrevivência, a segurança, o desenvolvimento, é uma violação da lei divina. Um princípio que se aplica não só aos animais, mas a toda a natureza e os seus recursos. Na questão 705 pergunta-se: por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Respondem os espíritos: é que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia e da sua improvidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Nessa resposta, a espiritualidade condena o egoísmo, a improvidência e o consumo do supérfluo por parte do homem. É um alerta direto contra o consumismo desenfreado, que é uma causa fundamental da exploração e degradação ambiental. Falando de uma forma mais global em termos de princípios, o Espiritismo apresenta uma visão sistêmica e de unidade do universo, o que se alinha perfeitamente com a ecologia. Temos o princípio de unidade gravada em Gênesis, onde é descrita a interligação de tudo no universo. Diz o texto: assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei da unidade. A Gênese traz a natureza como laboratório. O princípio espiritual evolui por todos os reinos: mineral, vegetal, animal e hominal. Essa perspectiva sugere que somos parte da natureza, não seres apartados ou superiores a ela. E que tudo tem uma função na economia divina. De uma forma geral, as obras da codificação espírita destacam a natureza como a manifestação visível da sabedoria e bondade do Criador. A natureza é vista como uma escola da vida, onde os espíritos se desenvolvem. E assim cuidar dela é reconhecer e respeitar a obra de Deus. A beleza da natureza, sejam as flores, as paisagens, etc. É um alívio estético e espiritual dado por Deus à humanidade. Em resumo, o Espiritismo não utiliza o termo ecologia,
mas na sua base ética e filosófica, leva a uma postura de respeito, conservação e uso responsável dos recursos naturais, condenando o desperdício, a destruição desnecessária e o consumismo, por serem contrários à lei de Deus. Embora a codificação espírita trouxesse essas importantes referências à questão ambiental, tais questões hibernaram por muito tempo e a preocupação ambiental, seja no espiritismo ou nas demais religiões, só assumem um importante papel na sociedade muito recentemente. E podemos dizer que esse despertar ecológico se deve a alguns fatores. Entre eles, a crise ambiental colocando em risco a própria sobrevivência da humanidade, o que implicaria no fim da própria religião. Um outro fator é a releitura dos textos sagrados e ensinamentos que promovem o respeito pela vida e pela criação. E por fim, a compreensão de que a injustiça socioambiental fere a dignidade da vida e a casa comum, exigindo uma resposta ética. Para finalizar, quero destacar como algumas instituições religiosas estão mudando a maneira como operam as suas próprias estruturas, como templos, igrejas, mesquitas, centros comunitários, harmonizando-os com as novas ideias ambientais. Vejamos alguns exemplos. Em Marrocos, comprometeu-se a converter as fontes de energia de 15 mil mesquitas em fontes renováveis. Muitas dioceses e conferências episcopais, como a CNBB do Brasil, estão reduzindo drasticamente o uso de cópias e impressões de grandes reuniões, utilizando-se de plataforma online. Podemos dizer hoje que as comunidades de fé estão liderando projetos diretamente ligados à preservação ambiental em suas regiões. Vale destacar, muitas dioceses católicas do Brasil têm projetos de plantio de árvores, como o Árvore da Esperança, da Diocese de São Paulo, e o Caminho Verde da Diocese de Palmas, visando a recuperação de áreas degradadas e fortalecimento comunitário. Comunidades budistas, em colaboração com grupos de povos originários, trabalham em projetos de reflorestamento, especialmente na Amazônia. A Igreja Católica, através de movimentos como a Rede Eclesial Pan-Amazônica, a REPAM, concentram-se na defesa de rios e florestas e no apoio aos direitos de povos indígenas. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, apoiou em um único ano 234 projetos de ecologia integral com foco em áreas como segurança alimentar e acesso à água potável, instalação de hortas orgânicas em terrenos de igrejas e centros religiosos para promover a alimentação saudável e a conexão com a terra. Muitas práticas religiosas estão sendo adaptadas para serem mais ecológicas. Nas religiões de matriz africana, temos as oferendas sustentáveis. Babalorixás e Yaroroxás promovem o uso de elementos de origem
natural e de fácil decomposição nas oferendas, como folhas de mamoeira ou de bananeira, no lugar de plásticos e vidros, para evitar a poluição de rios e matas, reforçando que a natureza é quem mais auxilia na religião. Ensinamentos em muitas tradições, como o budismo e o hinduísmo, incentivam a simplicidade de vida e a redução de consumo, questionando o desperdício. Por que ter tantos objetos, trocar de carro todo ano, tantas roupas, tanta coisa? Líderes religiosos, como os imames do Islã, estão sendo treinados para serem educadores ambientais, falando do púlpito sobre a crise climática e como as práticas de sustentabilidade se conectam com a fé. O Sínodo da Amazônia, da Igreja Católica, recomendou o apoio de campanhas de desinvestimento em empresas extrativistas que causam danos sociológicos à Amazônia. Essas ações mostram que o discurso está sendo transformado em uma ecologia integral, onde a justiça social e a preservação do meio ambiente caminham lado a lado. Assim, as religiões em geral estão se voltando para questões ambientais, colocando o homem como parte inseparável da natureza e entendendo o meio ambiente como nossa casa comum. Muito obrigado a todos pela atenção.